Tô de volta! Demorei, mas cheguei. Depois de aí um mês e pouquinho planejando conteúdo, pensando temas pra vir conversar aqui com vocês, treinando um pouquinho com essa câmera nova, que é o equipamento pra gente fazer umas coisas mais elaboradas aqui no canal. Enquanto eu planejava o conteúdo do canal, aconteceu um negócio que me incomodava demais da conta. Toda vez que eu pensava alguma coisa nova, diferente do que eu já estava fazendo, vinha uma vozinha lá no fundo do meu ouvido falando: "Ih, esse trem aí não vai dar certo não. Desiste de fazer isso daí, vai prestar não. Será que esse conteúdo, será que essa ideia é boa mesmo, rapaz? Acho que não é não. Você consegue me definir melhor esse tema?" Um monte de perguntas assim pipocando no meu ouvido, uma necessidade gigantesca de explicar tudo. E isso começou a me incomodar, tipo, grudar na minha cabeça e eu ficava tipo, como assim? Por que que eu tenho que explicar tudo o que eu faço, tudo o que eu quero fazer? Não tem porquê. É como se fosse uma necessidade de você responder a perguntas que ninguém fez ainda. É como se na sua cabeça as pessoas fossem se preocupar demais com o que você tá falando, com o que você tá fazendo. E eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu imagino que sim, porque é muito comum essa sensação, essa vontade ruim, é uma vontade ruim, de você querer responder a perguntas que ninguém fez ainda. É tipo, por que que eu tô me preocupando em criar respostas, em refletir, em gastar meu tempo com isso daqui, sendo que eu não estou preocupado com essa coisa e nem sei se as outras pessoas vão se preocupar do jeito que a minha cabeça tá montando aqui um panorama de que vão se preocupar de fato. É um pouco de insegurança, mas também é uma necessidade de ter tudo em pratos limpos, perfeitinho, bem redondo. Eu tava criando um quadro novo pro canal e eu pensei num nome e fiquei dias, assim, tipo, batendo cabeça, tipo, não, esse nome é muito ruim. Sonoramente, ele não é agradável. As pessoas vão achar ruim, vão ficar me perguntando por que que eu escolhi esse nome. Uma necessidade de querer, além de pensar um nome que casasse perfeitamente com a ideia, uma necessidade de querer explicar o porquê daquele nome, porque caso alguém ache ruim e venha me questionar, ou então se alguém achar muito bom e vier me perguntar a respeito de onde eu tirei aquela ideia, eu já tenho uma resposta. Mas peraí, por que a gente fica querendo antecipar um problema que nem aconteceu? Eu tô aqui pensando respostas para perguntas que nunca foram feitas por ninguém, até porque as pessoas nem sabem o nome desse quadro. E mesmo que achassem ruim, qual a necessidade de ter que explicar tudo? Preparar uma lista de perguntas e respostas possíveis, e às vezes as pessoas estão cagando para isso. E isso não é só a ver com criação de conteúdo, não, vale para qualquer área da nossa vida. A gente precisa se libertar um pouco dessa necessidade de querer agradar as outras pessoas sempre e muitas vezes se colocar em segundo plano. Porque eu sinto que isso, por menor que seja, sei lá, num canal de YouTube ou numa coisa simples como usar uma camiseta ou não usar, quando você dá moral demais porque que as outras pessoas estão falando, mesmo se elas se preocuparem de verdade com você, mesmo se elas quiserem o seu bem, porque muitas vezes os nossos próprios amigos, a nossa própria família fazem um pouco disso. E não é por mal, é simplesmente porque elas enxergam um bem pra você que nem sempre condiz com o que você quer. E talvez até faça sentido, às vezes, você tá alerta para as coisas que vão acontecer, para as coisas que podem acontecer no seu caminho. Mas quando a gente perde tanto tempo e tanta energia para explicar uma coisa que às vezes nem precisa de explicação, isso simplesmente não faz sentido. Beleza, que o título de um quadro aqui do canal ou o tema do seu TCC, talvez isso faça sentido de ter alguma explicação ali por trás do porquê você usou essa palavra ao invés daquela. Porque são coisas da ordem da criação e tudo bem você querer explicar, não que tenha necessidade, sabe? Faria sentido se você quisesse, entendeu? Mas e outras coisas que a gente às vezes fica preocupado demais em querer dar uma satisfação para as outras pessoas que estão ao nosso redor? Como, por exemplo, a roupa que você veste, o jeito que tá seu cabelo, com quem você dorme, o que você assiste, o que você come, o que você pensa, o que você posta, tipo, foda-se, gente. Isso diz respeito somente a você e no máximo, bem no máximo assim mesmo, aos seus amigos, aos seus familiares, quando de alguma forma eles podem ser prejudicados por isso. Sempre tem aquilo que a gente precisa lembrar, que apesar de ser assim uma coisa óbvia, a gente às vezes esquece que tipo, ninguém tá muito preocupado com as nossas ações. A gente fica teorizando aqui,
e viajando na maionese que, tipo, as pessoas olham os nossos stories e ficam tipo, nossa, não acredito que fulano postou isso daqui. Pra quê? E ok, pode até acontecer, mas tipo assim, vai fazer alguma diferença na sua vida se o que a outra pessoa acha do seu story ou não? Se ela não gostar, deixa de te seguir, pronto. Então assim, não precisa se esconder, ficar com medo, ficar planejando explicações, teorizando coisas que você pode dizer depois de ter postado uma foto sem camisa ou uma foto de calcinha, de sunga. Porque a rede social é sua, o corpo é seu, os bônus e os ônus de qualquer coisa que você fizer, eles vão chegar primeiro em você. A gente não tem controle da vida e de todas as coisas que acontecem. E é justamente isso. Se eu não tenho controle, pra que eu vou ficar explicando todas as minhas ações? Uma coisa tem a ver com a outra? Talvez nem tenha a ver, mas é tipo assim, a gente não tem controle da vida, das coisas que acontecem. A gente nem sempre tem respostas pra tudo. E a gente não precisa ter respostas pra tudo. Controle seria bom, mas respostas a gente não precisa ter. Já é tão difícil, né, ter que lidar com as coisas enquanto elas estão acontecendo, ainda você tem que pensar em como se explicar. Bora parar com isso de querer explicar tudo, gente. Isso só deixa a gente bitolado e às vezes impede que a gente faça algumas coisas que a gente gostaria de fazer. A gente não precisa sofrer tanto assim. Vamos deixar o nosso sofrimento para as coisas que são um pouquinho mais importantes, que já são muitas, né? Brasileiro, sofre muito.